Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. E hoje, para a honra e glória dele, do nosso Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um episódio do nosso canal, aqui da nosso podcast Conexão Cristã, com o intuito de trazer uma palavra, de trazer um ensino, de trazer um estudo. E hoje nós vamos trazer aqui um tema muito interessante, que é a história de Israel. E para esse episódio, nós estamos aqui com uma convidada, uma grande amiga, que é a Nayara. A Nayara, ela é professora da Escola Bíblica, né, do ITQ, né, juntos nós somos, né, misturamos lá. Isso. E ela dá aula sobre a história de Israel e dá aula também sobre História da Igreja. A história da Igreja, qual ela tem um grande conhecimento, ela é uma estudiosa. E eu gostaria, Nayara, que você se apresentasse, tá? Uma alegria muito grande estar aqui com você hoje, né? Por favor. Bom, pra mim é uma honra, né, estar aqui. Como você mesmo disse, eu dou aula no ITQ de História de Israel e de História da Igreja. Faz 2 anos, comecei em 2023. E de escola bíblica desde adolescente, né? Comecei a dar aula na escola bíblica. Esse ano vai fazer 16 anos que eu dou aula na escola 16 bíblica. Anos? Isso. Oh, comecei dando aula para classe de crianças, ainda adolescente. Depois fui para classe de jovens e adultos. E desde 2017 eu sou a diretora e dou aula para classe de adultos ali na minha igreja do bairro Santa Helena. A igreja onde eu cresci, onde eu me converti, ainda criança também. Eu sou aquele típico caso da pessoa que nasceu na igreja. A minha mãe se converteu quando eu tinha 2 anos, e aí eu fui pra igreja com ela. E aí, desde então, estou lá. Ali me converti de criança, me batizei e já fiz de tudo na igreja. Grupo de dança, louvor, teatro. E agora, né, agora não, desde o ensino passou a ser, de fato, esse meu chamado mesmo, onde eu comecei ali, como eu disse, né, adolescente ainda, na aula para as crianças, e onde hoje eu me sinto, de fato, confortável, onde eu me sinto bem. Hoje eu entendo que, realmente, nesse momento, é o chamado de Deus para a minha vida. E, então você passou por vários ministérios? Já, fiz de tudo. Encontrar mesmo, saber que era lecionar mesmo, o ensino, Exatamente. Que era aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Exatamente, fiz de tudo e sempre nesse, não tem ninguém, eu vou. E até mesmo o ensino foi meio assim também. Comecei me ajudando ali, porque eu já trabalhava no Ministério de Infantil, né, com as crianças. Então, eu comecei ajudando ali, porque estava sem professor. E aí, fui caminhando e desde então estou. E há 2 anos no ITQ, que já é um passo maior, né? Podendo ajudar a formar novos líderes, novos pastores, também é algo a mais nesse Ministério aí do Ensino. É uma bênção, é um presente de Deus, né? Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco do seu testemunho de conversão, de vida, até para o pessoal saber um pouco, te conhecer. Bom, como eu disse, eu me converti ainda criança, né? Então, sempre estive na igreja e, assim, sempre buscando trabalhar mesmo para o Senhor. Por isso que aparecia alguma coisa, eu fazia. Eu brinco que eu só não fui do grupo de homens porque motivos óbvios, né? Mas se precisasse, eu tava lá também. Então, assim... Foi bem natural, né? Foi bem natural. Uma coisa, assim, que sempre aconteceu. E a questão do ensino fez com que eu buscasse mais conhecimento. Acho que uma coisa que, mesmo quando eu não era do Ministério de Ensino, eu não dava aula, é algo que hoje eu entendo que Deus já tinha moldado desde o início. Eu sempre fui muito curiosa e muito estudiosa. Não era assim a melhor aluna, mas era a mais esforçada sempre. E sempre gostei muito de aprender. Então, eu era aquela aluna chata da escola bíblica, né? De que ficava perguntando, queria entender todos os detalhes. E eu gostava de ir com uma aluna também por isso. Então, isso, eu creio que era Deus já me moldando para esse caminho de estudar. E esse assunto que a gente vai falar aqui hoje sobre, né, Israel, história, é algo que eu sempre me instigou de querer entender os detalhes por trás ali das entrelinhas da Bíblia. Então, assim, eu creio que é Deus já me moldando ali desde criança para ter essa curiosidade, esse interesse de estudar mesmo. Amém. E tenho certeza que hoje vai ser bênção, né? Todos nós vamos aprender bastante hoje. Com certeza. Então, para a gente começar, como a gente falou aqui, nós vamos falar sobre a história de Israel. Andy, você pode colocar a imagem aí para a gente, por favor? E para a gente começar a história de Israel, vamos lá. Nayara, e como que começa a história de Israel? A gente pode
Essa imagem ela é bem interessante. Os meus alunos do ITQ, que se estiverem assistindo aí, vão relembrar, porque é a linha do tempo que acompanha a gente no semestre inteiro. A história de Israel, ela começa com o chamado de Abraão. Então, hoje aqui nessa conversa, a gente vai tentar fazer um panorama de todos esses pontos aqui da história de Israel. E ela se inicia em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, né? Quando o chamado ali de Abraão, a partir desse chamado em que ele responde em fé, e segue rumo ao desconhecido, que Deus chama ele para um lugar para simplesmente seguir, e ele vai para uma terra que ele não sabe e caminha, e Deus faz ali algumas promessas para Abraão. Então, nessas promessas, Deus promete a Abraão uma descendência e uma terra, né, um território. E ele vai em busca disso. Então, ali começa a história de Israel. A história de Israel começa desse caminho. Ali em Gênesis, a gente vai ter a história dos patriarcas, esse primeiro período ali, onde vai contar a história de Abraão, Isaac e Jacó. Com Jacó, a partir dos filhos de Jacó principalmente, que a gente consegue ter uma noção maior desse povo, dessa nação de Israel. Porque até então é apenas Abraão, ele fica um tempão sem ter filho, a gente já conhece a história, né? Com certeza. É muito falado, muito pregado. E aí Deus, enfim, traz Isaac, e a partir de Isaac a gente vai ter Jacó, e aí a partir de Jacó, com os filhos de Jacó, né, os 12 filhos homens dele, que vão formar as 12 tribos de Israel. E aí que começa essa história que a gente vai cada vez ampliando mais até chegar nesse povo, nessa nação aí que o Antigo Testamento vai contar melhor. Sim. Então, é nesse caminho. E eu sempre achei muito interessante a história de Abraão, que Abraão sempre foi um homem assim muito diferenciado, né? O próprio chamado dele para ele largar a terra de Uz de Caldeus, que até então era uma cidade que aparentemente, pelo que a gente vê, era muito moderna, muito à frente. Sim, o Ur dos Caldeus era uma cidade, ele não saiu assim de uma cidadezinha pequena, era considerada uma grande cidade daquele período, muito rica e muito idólatra também. Então esse é um ponto que eu acho muito interessante, que às vezes a gente, por saber que Abraão é o pai da fé, conhecer a história dele, a gente pensa que às vezes ele era um cara muito piedoso, muito espiritual, e a Bíblia não fala isso. Talvez seja, mas a Bíblia não mostra isso. Ele era a história está sendo contada ali em Gênesis, de repente Deus chama ele. Deus escolhe ele porque ele decidiu escolher Abraão. Então, da mesma forma, nós, né? Deus também ele nos escolhe, independente do lugar que a gente está. Ele estava num lugar ali completamente idólatra. E Deus chama ele para, a partir dele, começar essa história desse povo que vai desembocar na história da salvação, né? A partir de onde vai sair Jesus. Então, eu acho muito interessante isso. E Abraão, ele não sai de uma vida porque não tinha o que fazer. Ele realmente larga, né? Deixa a sua família, deixa a casa do seu pai para ir em direção a uma voz, em direção ao desconhecido. E isso sim é fé, né? Então ele caminha, e nesse caminhar a gente vai ver que aos poucos ele vai conquistando essa terra, esse território que Deus Pai promete para ele. Ele compra algumas terras também. A Bíblia vai desenvolver essa parte aí no livro de Gênesis. E os seus filhos vão, né, os seus descendentes, Isaac e depois Jacó, vão continuando esse legado, conquistando ali aquela terra prometida de Canaã, que Deus falou que seria onde ele estabeleceria essa nação, esses descendentes de Abraão. Sim. E depois, né, como você falou, veio a parte de Isaac, né, que era o filho de Abraão, e depois passa para a parte de Jacó, né, dos seus 12 filhos. Isso. Como você falou. E aí, a partir da parte depois de Jacó, que vem a mudança do nome dele para Israel. Isso. O nome, né? Israel é bem interessante. Jacó, ele recebe esse nome, a maioria das pessoas conhece da história, porque ele nasce ali agarrado ao calcanhar de Esaú, que deveria ser o que iria continuar a promessa, porque ele que era o primogênito. Mas ali foi uma junção de fatores. De um lado, o descaso de Esaú com a promessa, porque ele troca por um prato de lentilhas, não está nem preocupado com isso. Do outro lado, a esperteza de Jacó, que vende para ele e depois, junto com a sua mãe, Rebeca engana Isaac e recebe a bênção que deveria ser para Esaú. O nome Jacó significa calcanhar, não significa enganador, como muitas vezes a gente ouve.
Mas como esse calcanhar tem a ver com o fato dele querer passar a perna, ficou esse sentido também de enganador. E aí ele tem uma história, a história de Jacó é bem bonita, de uma pessoa que realmente vai se redimindo com o tempo, pedindo ao Senhor e sendo moldado por Deus. E aí no momento que ele se encontra ali lutando com o anjo, né? Que tem até a música, né? Que Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo. Isso, esse corinho antigo aí. Nesse momento, que quando ele termina ali, ele tem o nome mudado de Jacó para Israel, porque ele havia lutado com Deus. Então, o nome de Jacó muda para Israel. Então, os descendentes de Jacó passam a ser chamados de filhos de Israel, os descendentes de Israel. O próprio texto bíblico vai, em vários momentos, destacar essa nomenclatura, filhos de Israel. Por isso que os descendentes passam a ter esse nome. Então, a nação vai chamar Israel, e aí vai passar a ser os israelitas, né? Aqueles que são descendentes de Israel, a partir desse ponto aí. Até então era hebreus, né? Hebreus, a gente... Quando volta do Egito, que passa a ser Israel? Na verdade, o texto bíblico, tanto em final de Gênesis como no início de Êxodo, vai chamar de filhos de Israel. Hebreus vai ser uma outra nomenclatura que vai acontecer também, se não me engano, se não me falha a memória, que significa do outro lado do rio, porque eles são do outro lado, são povos que vêm do outro lado. Então, ali, as identidades em geral dos israelitas, do povo judeu, que a gente vai até ver que é só lá na frente que vai ter esse nome, elas vão sendo formadas ao longo do tempo, e é muito misturado. Então, tem muita coisa que a gente não consegue definir com precisão. Mas o nome Israel vem dessa mudança aí de nome de Jacó, e aí os descendentes deles passam a ser chamados descendentes de Israel. E aí vai ser, principalmente quando eles saem do Egito, que vai formar mais esse nome mesmo. Porque para os egípcios, eles eram os hebreus, por isso que também tem essa nomenclatura. Sim. E essa parte de Jacó, depois dos 12 filhos dele, eles chegam aí para o Egito. E eu queria te perguntar, Israel tem uma ligação até certo ponto com o Egito, né? Em algumas histórias, né? Dos 10 mandamentos, que a gente vai ver depois aqui e tudo. Mas uma coisa em comum é que todos os patriarcas chegaram aí pro Egito. Isso, né? Em algum momento. Tem esse momento. E por quê? Por que os patriarcas foram pro Egito? Qual que é essa ligação? Nesse primeiro momento, principalmente com relação aos descendentes de Jacó, né? Irem falar de um de cada vez? Ou... Irem pro... Não, eu acho que a questão, por exemplo, de Abraão é mais uma questão de que ele é considerado ali um migrante errante, ele está caminhando. A própria Bíblia, eu sou péssima para referência, tá? Então não vou saber exatamente, mas tem um texto bíblico que vai dizer que os patriarcas eram eremeus ou hebreus errantes, ou seja, que caminhavam ali. Então, Abraão, ele estava nessa migração, então ele vai ali para o Egito e volta. Em alguns momentos é por uma questão de fome, porque o Egito era o grande império daquele período, era a grande... toda aquela região ali da Mesopotâmia, do Levante, onde hoje é Israel. Poderosa, né? O Egito é o principal império ali daquele período. Então, muitas vezes por uma questão principalmente de fome. E no caso quando a gente estuda, por exemplo, para a Páscoa, né? Eu sempre ficava curiosa, mas se eles já moravam lá em Canaã, Abraão foi para lá, o que eles foram fazer no Egito para ser escravizado? E aí a gente tem a história de José, que é um dos filhos de Jacó. Então, quando já tem ali os 12 filhos de Jacó, né? Ele vai ter 13. Uma é mulher, que é a Diná, então ela não forma uma tribo. Os outros 12 homens vão ser os líderes das 12 tribos de Israel, onde começa criar essa questão de nação mesmo. E aí, José, ele vai vendido para o Egito. A gente tem a história de José, que para mim é uma história cinematográfica, porque ele vai como escravo, é preso injustamente, fica esquecido muito tempo na prisão, até que ele desvenda o sonho do faraó. Aqui fazendo um resumo aqui da história para a gente poder ganhar tempo. E aí, por causa que ele consegue desvendar o sonho do faraó, o Egito se prepara para a fome que vai vir, que é isso que estava no sonho. E aí, quando chega o período da fome, Canaã, onde estavam lá os seus irmãos e o seu pai, Jacó, tá com falta de alimento. E eles sabem que no Egito tem. Então, eles acabam descendo para o Egito. Aí tem toda aquela história
que eles se reconectam, né? Tem a reconciliação da família, pede perdão para os irmãos. José até fala, vocês queriam fazer o mal, mas o mal que vocês queriam me fazer, Deus usou para o bem. Enfim, toda uma questão bem interessante. E aí, o povo, os filhos de Israel, né, ficam ali. Por quê? Poxa, o meu irmão, ele é o mais importante depois do faraó. Para mim, é muito mais interessante ficar aqui do que voltar para Canaã, que eu vou ter que plantar, que eu vou ter que cuidar. Então, eles vão ficando ali. E aí, a Bíblia vai dizer lá em Êxodo, né, logo no primeiro capítulo, que aquela família que desceu, era cerca de 70 pessoas, dos filhos de Israel, eles vão se multiplicando e acabam se estabelecendo ali no Egito. Então, neles se estabelecerem ali no Egito, eles vão cada vez multiplicando mais, crescendo, passa-se os anos, José morre, o faraó, que era amigo do José também, vem um outro faraó e ele começa a ver aquele povo como uma ameaça. Poxa, esse povo não é egípcio, está aqui usufruindo de tudo. Crescendo cada vez mais. Exatamente. Então, aí eles são escravizados. E aí, nesse tempo, Canaã está lá abandonada. E aí eles ficam 400 anos ali no Egito, até que Deus levanta Moisés para ser aquele que vai libertá-los daquela escravidão. A história que a gente conhece todo ano, a gente ouve na Páscoa, né? Que ele tem a questão que ele vai contra o faraó e tudo mais. Então, eles descem para o Egito uma questão de comida, né? Uma questão de fome. Poderia ter feito isso, feito as pazes com José e retornado para Canaã e vivendo a sua vida. Mas como se acomodaram naquele lugar que não era para eles estarem, acabaram sendo escravizados. Eu vejo que isso dá até uma palavra para nós. Muitas vezes a gente vai para algum lugar por algum motivo específico e é para a gente voltar. Mas a gente acaba se acomodando ali e aí depois tem que sofrer as consequências, né? Então, a gente tem que estar sempre atento para onde a gente vai. É como se fosse um chamado de uma pessoa, né? Às vezes, quando Deus tem um chamado para ela, tem gente que fica rodando até Deus intervir e trazer ela para o chamado. Exatamente. Com o mesmo propósito da terra aí, né? E eu acho muito legal na história de José também o que uma obediência é de uma pessoa, Sim. Como pode beneficiar milhões de pessoas, né? Porque assim, a José, pelo fato de ele ter chegado a ser governador, obediência a Deus, além de ele ter abençoado toda a família dele, porque questão da fome, foi também todo o Egito, né? Toda aquela, não só o Egito, mas toda aquela guardar os alimentos que Deus deu para ele. Exatamente. E fala que vinha pessoas de outras regiões, várias regiões, países, toda aquela região ali, para comprar mantimentos e para sobreviver, né? Exatamente. Muito legal. Então, aqui, ó, continuando. Então, a gente falou sobre a parte ali dos patriarcas, né? O Egito, o tempo que eles ficaram ali no Egito, e vem Moisés, tem a história do Êxodo, em que eles vão sair do Egito, e aí agora eles vão ir caminhar rumo a Canaã, aquela terra que ficou abandonada ali aqueles 400 anos. Então, isso também é importante. Deus prometeu aquela terra, eles estavam ali, saíram, foram para o Egito, ali acabaram sendo escravizados. Naquele período que eles foram escravizados, Canaã estava lá acontecendo. E aí, gente, se hoje você deixa um terreno vazio, já alguém invade, toma conta, a casa tava imagina vazia, aquele tempo. Voltou. Imagina aquele tempo. É muito tempo, né? 400 anos. Ainda mais na antiguidade. Na antiguidade não tinha escritura, não tinha nada disso para poder falar, é meu. Então, em 400 anos. Então, ela foi dominada por povos ali daquela região. Os cananeus, que a gente conhece, né? Que a gente ouve na história bíblica. E como que eram esses cananeus? Os cananeus, é bem interessante isso, porque a gente às vezes fala... Cananeu é um nome genérico para diversos povos que habitavam ali naquela região de Canaã, né? Ali, ó, aquela região de Canaã, para você tentar se situar aí hoje, seria onde hoje é Israel, a Palestina, até o pedaço do Iraque, era bem grande, assim, a região toda, né? Só para... o que seria hoje. Palestina, que é onde tem Israel, faixa de Gaza, a Jordânia, deixa eu ver se estou boa de geografia, estou lembrando aqui, até um pedaço ali do Iraque, tudo ali, toda aquela faixa ali, litorânea ali, próximo do mar Mediterrâneo, era Canaã. Então, quando eles descem para o Egito, né? Se você ver no mapa, o Egito está embaixo, eles vão para o Egito, ficam lá. Então, aquele lugar ali é dominado
pelos cananeus, que é um nome genérico para diversos povos. Eu falo que são os Zeus da Bíblia, os ferezeus, perezeus, jebuseus e por aí vai, né? Tem vários outros. Vários Zeus. Tem vários Zeus, tem uns outros também que não tem eu no meio. Como os filisteus vão vir depois, enfim. Então, esses povos todos são cananeus que vão habitar naquela região. Os cananeus, eles não eram um grupo fechado, uníssono, um grupo que tinha o mesmo rei. Eram diversos reinos pequenos que batalhavam entre si, inclusive. Eles já eram desunidos. Já eram vários povos que batalhavam entre si, mas às vezes se uniam contra algum inimigo em comum. E eles eram também muito idólatras. Então, é uma característica dos cananeus serem idólatras, mais de 70 deuses. O principal deus cananeu vai ser o deus El e a sua esposa. Eles normalmente são pares, né? Sua esposa, a deusa Aserá. Então, eles vão... Tem o Baal também. Isso, Baal também está nesse meio. Porque o que acontece? É como se fosse uma hierarquia. O El e a Aserá são tipo os pais de todas as outras divindades que estão embaixo, que diversas, então, cada uma para uma coisa da vida. Então todos esses povos, eles tinham alguma coisa em comum? Adoravam esses deuses? Os deuses eram mais ou menos em comum. Alguns poderiam adorar mais um do que o outro. Mas, em geral, El, Aserá eram os principais deuses, que eram considerados pais dos demais. Baal, que você comentou, era um deus muito adorado naquela região, porque Baal é considerado o deus da chuva e do trovão. A Bíblia fala muito. Fala muito eles, exatamente. Inclusive, quando a gente for falar do reino dividido, vai ser uma das idolatrias que vão entrar em Israel. Mas é uma informação interessante do porquê que Baal era dentre todos os deuses, né? Mais de 70 deuses, Baal era um dos mais adorados, era porque ele era o deus da chuva. E aquela região ali de Canaã é uma região que depende muito da chuva. São terras férteis, mas não tem rios fortes. Por exemplo, na Mesopotâmia, que é onde hoje é o Iraque, tem ali o rio Tigre e o Eufrates, que são dois rios muito fortes, muito importantes. Já na região de Canaã, a gente só tem o rio Jordão, que é um rio muito pequeno em comparação a esses outros dois. Então, assim, tem uma necessidade de ter chuva para que essas terras férteis possam, de fato, brotar. Então, fazia sentido para aquele povo adorar o Deus da chuva para que eles pudessem ter boas colheitas. Até interessante que a Bíblia fala muito de Canaã como uma terra que mana leite e mel. A gente, às vezes, pensa que é uma terra muito próspera, já brota sozinho. Não é assim. Ela depende muito da chuva. Ser uma terra que mana leite e mel tem a ver com uma boa terra que Deus vai prover. No caso, o leite, ou seja, bons pastos para os animais, para o gado. E mel. O mel tem a ver com a polinização, ou seja, com várias frutas, várias plantações. Então, é nesse sentido que ela mana leite e mel. Não é que ela mana sozinha, mas que Deus vai prover tudo isso. Para os cananeus, dependia do Baal. Mas para os israelitas, era ter essa convicção de que Deus queria prover tudo isso para eles. Então, esses povos cananeus, eles tinham essa característica de ser bem diversificados e muito idólatras. E por isso que Deus, então, vai falar também para que Israel seja o juízo para esses povos. Para que Israel domine essa região que já era prometida a eles seja o canal de Deus para julgar, né, para ser o juiz desses povos cananeus por causa da sua idolatria. Que a Bíblia vai dizer que já encheu, né, a medida de idolatria deles. Por isso que agora Israel iria ir de encontro a eles para dominar aquela terra. Sim, então quando retornaram, esse era o cenário que eles encontraram quando chegaram. O cenário que eles encontraram era esse, então, uma terra já dominada por povos idólatras. E aí, no primeiro momento, quando eles saem do Egito e vão em direção a Canaã, a travessia ali do deserto para Canaã era em torno de 40 dias. E eles, de fato, chegam lá. Quando eles chegam lá, eles vão mandar os espias, aí entra os 12 espias, um de cada tribo, para poder ver a terra. E aí, desses 12 espias, apenas 2 que vão voltar com um diagnóstico bom, que vai ser Josué e Caleb.
Os outros 10 vão falar, os povos lá são muito grandes, nós vamos ser massacrados como gafanhotos. Totalmente pessimista. Né? O povo começa a reclamar, falar como Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer através deles. Então, por causa da murmuração que eles têm e da incredulidade que eles vão ter diante do que está acontecendo, porque Josué e Caleb vão falar com eles assim, olha, Deus nos prometeu, então não importa como é que eles são. Se Deus prometeu, a gente vai entrar e a gente vai conquistar. Mas eles desacreditaram disso. Então, por causa disso, eles ficaram vagando 40 anos no deserto, até que toda aquela geração perecesse no deserto. E aí, nesse período de 40 anos no deserto, eles vão ser moldados a ser de fato uma nação. Porque até então é uma família de escravos. Eles não tinham essa consciência de ser uma nação, não tinha nem consciência muito do próprio Deus, né? Para eles, a maioria deles vão dizer, Deus nos abandonou. Alguns até já tinham desistido. Tinha ainda alguns que clamavam, e por causa desse clamor, Deus então levanta Moisés. Mas por causa disso, eles vão vagar ali no deserto 40 anos, nesse período que eles estão vagando ali, eles vão vendo os milagres de Deus. Até que eles são, de fato, de frente de novo para entrar em Canaã. E aí, o discurso que Moisés faz lá no final de Deuteronômio é bem interessante, porque é um discurso de, olha, a gente vai entrar numa terra que é idólatra, que tem todos esses apelos, e vocês têm que permanecer na aliança. Então, o texto de Deuteronômio, que é a repetição da lei, é esse discurso para que eles se lembrem da aliança. E eu sempre penso assim, às vezes a gente fala que deserto é um lugar de provação e tudo mais, mas o deserto para eles foi maravilhoso, era onde eles tinham maná todo dia, não precisava nem de plantar, nem de fazer nada, sim, caía do céu, tinha codornizes que pousavam, era só pegar e fazer. Eles viam a presença de Deus todos os dias, porque tinha a nuvem que cobria do calor de dia, tinha a chama de fogo que aquecia à noite. E além disso, o aparato do tabernáculo, que é montado ali e caminha com eles sentem todos os dias o cheiro do incenso, dos sacrifícios sendo feitos, eles veem todos os dias ali. Então, a religião é bem forjada nesse período ali. Então, eles estão vendo milagre todo dia. Agora vai entrar em Canaã. Em Canaã, não vai cair maná mais, tem que trabalhar. Em Canaã, vai cada um para uma terra, não vai estar tão próximo. O tabernáculo vai ficar distante em alguns momentos. Então, como que esse povo tem que se apegar? Lembrando-se da aliança. Infelizmente, o que o texto bíblico vai nos mostrar em Josué e Juízes é que quando eles entram em Canaã, eles acabam se rendendo à idolatria. E isso vai ser o que vai ser tratado ao longo do tempo, né? Através dos profetas mais para frente, mas também com os juízes e tudo mais. Então, eles vão acabar se rendendo à idolatria, mesmo com os avisos, né? Tanto de Moisés como do próprio Josué também. E isso que eu ia te perguntar, quando eles chegam na terra de Canaã, eles chegam a conquistar todo o território? Que é um território muito grande, né? São muitos povos que a gente falou aqui agora há pouco. Exatamente, isso é uma coisa muito importante. Quando a gente lê o livro de Josué, a impressão que dá é que chegou atropelando tudo e conquistando tudo. Essa é a impressão que dá quando você começa a ler ali, principalmente os primeiros relatos ali da Batalha de Jericó e tudo mais. Não, nossa, parece que conquistou tudo. E uma outra coisa também que faz a gente ter esse pensamento são os mapas das nossas bíblias de estudo. Não sei se você já reparou, toda a bíblia de estudo, você pode olhar na sua casa se você tiver uma bíblia de estudo, tem sempre um mapinha lá atrás das tribos de Israel, divididas como se fossem estados. Aquilo ali não é a realidade, infelizmente. Aqueles mapas, eles seguem dá a impressão de que conquistou tudo e dividiu tudo certinho. E o próprio texto também tem alguns momentos da Bíblia, no texto de Josué, que ele vai fazendo a divisão das tribos. Tem os capítulos lá em que ele divide as tribos. Só que essa divisão, ela não é que eles conquistaram tudo e redividiu. É uma divisão que tem a ver mais com uma promessa. Então, o que acontece? Eles entram em Canaã. A primeira cidade que eles vão conquistar vai ser Jericó, que era a maior, a mais importante, que tinha as grandes muralhas. Que aí a gente conhece a história também. E aí, eles conquistam Jericó, depois eles vão em direção a Ai, que era uma cidade menor,
perdem no primeiro momento por causa do pecado de Acã, depois eles tem um momento lá que eles se arrependem, acontece lá o juízo de Deus, eles voltam, conquistam Ai e vão conquistando as outras cidades. Começa do centro em Jericó e vai ao norte, ao sul, conquistando algumas cidades. Mas eles não conquistam tudo. Chega uma hora que para, né, essas empreitadas em unidade, e aí tem essa divisão. Essa divisão é como quem diz, olha, você, Benjamim, ficou com essa parte, então a sua tribo tem que ir lá e conquistar essa parte. Então ali aquele mapa tem a ver mais com uma promessa do que com a realidade. O que vai acontecer no final é que eles não vão conseguir conquistar todos os territórios, né? Algumas tribos vão se unir às outras para poder tentar ajudar, mas não vai conseguir. Os povos ali são muito fortes. Vai começar a aparecer um outro povo ali, que vão ser os filisteus, que vão ser a maior pedra no sapato de Israel. Esses filisteus, eles são considerados aí por alguns historiadores como os povos que vêm do mar, vêm ali da região da Grécia, do Mar Egeu, e aí eles acabam se instalando no litoral ali de onde hoje é Israel. E eles vão conquistar esses lugares, não vão conseguir, vão impedir que Israel avance. O próprio texto, isso não sou eu que estou inventando, não. Lá em Josué 13:1, esse eu até gravei, porque depois não falar que falando errado. Fala que Josué já era velho e ainda tinha muita terra para conquistar. Então, eles não conseguiram conquistar. Duas tribos que são emblemáticas é a tribo de Dan, que ela acaba indo para as montanhas, o lugar dela não era ali, ela acaba indo para o extremo norte de Israel, para as montanhas, porque ela não consegue conquistar o território que fica para os filisteus. Ela deveria ficar no litoral. Onde que eram os filisteus? Mas os filisteus não deixaram, então elas são jogadas para as montanhas, por um território que nem faria parte, vamos dizer assim, de Israel. Algumas ficam na parte depois do Jordão. Também não faria parte do desenho original, mas elas acabam indo para esse lugar. Mas teria um motivo específico? Não, porque eles... Idolatria? Não, porque eles não conseguiram, porque eles não conseguiram conquistar. Então, como eles não conseguiram conquistar aquele lugar que era deles, eles se instalaram em outros. As batalhas já estavam separadas, né? Outro território também é a cidade de Jebus, que era da tribo de Benjamim. A cidade de Jebus, ela não vai ser conquistada. Só Davi lá na frente, a gente vai falar dela hoje ainda, que vai conseguir conquistá-la. Ela fica bem no meio do território todo, tá? Entre ali, seria a tribo de Benjamim, entre as tribos de Judá e as demais tribos ali do norte. Então, eles não conseguiram conquistar tudo. E por não ter conseguido conquistar tudo, eles acabaram também se misturando a esses povos. Porque eu não consegui conquistar, mas vou fazer um acordo. E aí, nesses acordos, e nessa permissão de não expulsar todos esses povos cananeus, que era a ordem de Deus, expulsar todos e conquistar completamente a terra, eles não conseguiram e aí acabaram se rendendo à idolatria. Misturando pelo casamento e também por esses acordos. E aí acabaram se rendendo à idolatria. Problema, inclusive, quando no próprio livro de Josué, o final, um texto que a gente usa muito no culto da família, por exemplo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O contexto que Josué está falando isso, ele está dando uma bronca na galera. Ele está falando, olha, vocês podem, se vocês quiserem, vocês sigam os deuses cananeus. Ou seja, já estava acontecendo, né? Exatamente. Vocês podem seguir aí os deuses, os ídolos cananeus, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele toma uma decisão ali diante do que está acontecendo. Então, quando a gente vê esse versículo nessa perspectiva do contexto, até mais forte, né? Seria o mesmo que hoje, vocês podem querer seguir os deuses que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, eu decidi que nós vamos servir ao Senhor. E aí, a gente vai para o caminho do tempo dos juízes, que é um período que é um dos livros que eu acho mais difíceis, inclusive, porque é um tempo em que eles vão cair várias vezes, tanto que na linha do tempo que eu fiz aqui, até coloquei esse ciclo aqui, porque o período do juiz, ele vai ser caracterizado por esse ciclo de apostasia, ou seja, eles vão para a idolatria, saem do Senhor, deixam a adoração, deixam de servir a Deus. Aí, por causa dessa apostasia, Deus permite a opressão, porque estava na lei,
A gente gosta muito de falar das promessas lá de Deuteronômio, mas em seguida tem as maldições, né? Sim. Tem o outro lados, lado, né? É. Então, como eles caem em apostasia, Deus permite que venha o juízo, né? A opressão de povos cananeus. Aí, durante esse período ali da opressão, eles se lembram, ó, temos um Deus, vamos clamar. Aí clamam ao Senhor, Deus então levanta um libertador, que é o juiz. E aí, esse juiz libertador, de maneira, a maioria das vezes, miraculosa, pelas histórias que nós lemos ali no livro de Juízes, consegue libertá-los daquela opressão, e aí eles se voltam para Deus, começam a seguir a lei novamente, até que passa um tempo, normalmente, enquanto aquele juiz é vivo, depois que ele morre, volta de novo a apostasia, e aí vai. É um ciclo vicioso. Sim. Todo livro de Juízes é isso. Você pode ver isso, e eu acho que eu vejo que é como uma metáfora até da própria história de Israel. Porque Israel o tempo todo vai estar momentos em que ele vai estar muito alinhado com a lei, com o Senhor, e vai cair. Aí Deus vai levantar de alguma forma ou um juiz, ou um rei, ou um profeta, e aí ele volta, aí depois cai de novo. E é assim. E a nossa vida também, infelizmente, né? Sim. A gente gosta muito de apontar o dedo para Israel. Não, mas que é isso? Que esse povo viu tanto milagre, viu tanta coisa, e ainda assim está se afastando de Deus? A gente é o mesmo. A gente tem a Bíblia, com todas as histórias, com todos os milagres, e ainda assim a gente empreende é obstinada em fazer o pecado, em o caminho do mal, vamos dizer assim. E eu tô vendo aqui, ó, são 14 juízes que teve nesse período. Isso. E cada juiz aqui pode pôr que era uma geração, né? Mais ou menos um em cada geração. Mais ou menos. Foi um período, assim, até foi grande, né? Foi grande. Teve alguns juízes conhecidos, igual Débora, Gideão, né? Sansão. Né? Sim, mas uma coisa importante de se dizer é que não necessariamente aconteceu um atrás do outro e não necessariamente foi com todo Israel, tá? Esses juízes, normalmente, eles eram locais. Então, pode ter acontecido de algumas dessas histórias ter acontecido no mesmo período, só que em tribos diferentes. Mais de um juiz na mesma época. Mais de um juiz na mesma época e em tribos diferentes. Quando eles entram em Canaã, ali é bem descentralizada a política ali, vamos dizer assim. Então, não tinha um líder que unificasse, como foi Moisés ou mesmo o próprio Josué. No período dos juízes, cada tribo era liderada pelo seu líder tribal, normalmente um ancião. Cada tribo tinha um líder? Tinha o seu próprio líder. Então o líder era mais na época de guerra, de uma situação. Às vezes, quando tinha alguma guerra, grave, aí levantava chamava um ou outro. E os próprios juízes também, não necessariamente eles eram os líderes. Muitas vezes eles eram levantados para aquele fim específico. Né? No caso de Débora, por exemplo, que eu gosto muito porque é a única mulher mencionada como juíza, então eu, como mulher, tenho que puxar, abraça a minha sardinha. E uma grande juíza, por sinal, né? Exatamente. Débora, provavelmente, ela era uma líder mesmo daquela região. Ela não foi só levantada para aquele fim. Tanto que quem vai para a guerra, que ela chama, é o Baraque, se não me engano. E ela era tão importante que ele fala, se você não for comigo, eu não vou, né? Então, é bem emblemático. Então, ela provavelmente era uma líder também. Mas os juízes, em geral, eles não eram juízes para julgar de fato. O nome juiz é uma tradução para o que seria libertador, que era como que funcionava? Deus levantava alguém, ou que já tinha alguma liderança ali, no caso de Débora, como a gente comentou, ou alguém que era destinado para aquilo específico, né? No caso de Sansão. Gideão também foi chamado no meio ali, do nada, Deus chama ele, e ele, né, tem até o momento que ele discute com Deus, vamos dizer assim, não sei se eu vou, se é o Senhor mesmo. E aí, Deus vai levantando esses líderes, né? Esses líderes carismáticos, né? Ou seja, dali do povo, para aquele fim específico. E acabou aquela guerra, ele não constituía uma descendência. Então, ele não era como um rei, que ele liderava e seguia. Sim. Muito pelo contrário. Ele fazia ali e acabava. Era o próprio Deus que levantava. É o próprio Deus. O Gideão, por exemplo, é um caso de que o povo quis fazer dele um rei e ele rejeitou. Ele disse que não, jamais vou reinar. Por quê? Na visão dos israelitas ali daquele período, o rei era uma figura opressora.
pensa bem, eles ficaram anos sendo dominados por um rei, o faraó. E quando eles entram em Canaã, eles veem outros reis ali também dominando aquela população. Então, eles rejeitam veementemente a ideia de rei. E o caso dele que a gente tem, por exemplo, é Gideão. Então, na cabeça deles, quem reina é o Senhor. Então, os líderes aqui apenas nos conduzem, mas quem é o rei de Israel toda é o Senhor. Então, eles rejeitam completamente. No caso de Gideão, por mais que ele rejeita, falando que ele não quer ser rei, mas ele acaba se comportando como tal. Ele vai ter várias mulheres, muitos filhos, inclusive, e ele põe o nome de um dos filhos dele de Meu Pai é Rei, que é o Abimeleque, se não me engano. Que depois até tem uma tentativa dele tentar instaurar uma monarquia, mas é rapidamente rejeitada. Né? O povo, eles não querem um rei de maneira nenhuma nesse período dos juízes. E Sansão é um caso que mostra a decadência que estava realmente o povo. Porque Sansão, ele é levantado antes do nascimento dele, ele é profetizado para libertar o povo dos filisteus. E ele faz pouco caso desse chamado dele, porque ele não respeita as leis do seu chamado de nazireu, ele se envolve com mulheres filisteias, ele não está nem aí. E mesmo quando ele, no final da sua vida lá, a Bíblia fala que ele matou mais, né, da sua morte do que em toda a sua vida, ainda assim ele não liberta o povo dos filisteus, porque logo em Samuel, que é a continuação, vamos dizer assim, da história, a gente vê os filisteus ali de novo no pé de Israel. Então, Sansão mostra que esse sistema aí dos juízes também não deu certo, né? Então, Deus levantou eles, mas muitos não atenderam a esse chamado, e Sansão é o caso mais emblemático, a gente pode dizer assim, de um juiz que operava, né, por Deus, mas ele próprio fazia pouco caso disso. Sim. Depois vem o Eli também, que não foi um grande exemplo. Exatamente. Samuel, aí já levanta um pouco. Samuel, ele é essa transição, né? Até aqui, até coloquei ele aqui no meio, porque ele é essa transição entre o período dos juízes e o período da monarquia. Porque ele vai ser o último juiz, né? É um profeta e juiz. Ele é profeta, né? Juiz, sacerdote, ele só não vai ser rei. Porque ele já estava muito velho. Talvez se ele tivesse... se o povo tivesse começado a querer um rei antes e os filhos dele não fossem tão errados também, talvez ele seria até rei. Samuel, ele é essa transição. E Samuel, eu acho interessante que ele tem alguns paralelos com Sansão, que é bem legal. Samuel também foi fruto de milagre, assim como Sansão. Samuel foi colocado desde criança, né, para servir ao Senhor, assim como o próprio Sansão teve o seu chamado de nazireu. Só que a diferença é que Samuel, ele assumiu esse chamado e, de fato, se manteve nele. Diferente de Sansão, que fez pouco caso. Tanto que quem vai, de fato, fazer a primeira libertação do povo, assim, mais concreta contra os filisteus, vai ser o Samuel. Não vai ser o Sansão. O Sansão mata lá naquela hora que ele quebra lá as colunas do templo de Dagon, que era um dos deuses dos filisteus. Mas o Samuel, ele consegue mais, ele faz uma grande batalha, e o Samuel vai estar nessa transição, que ele vai ser esse último juiz. Ele se torna juiz, inclusive, ele é considerado juiz quando ele vence essa batalha contra os filisteus, que é um momento que o Eli morre, inclusive, que é quando um pouco antes, na verdade, né? Quando a arca é levada e ele morre, e aí Samuel que assume ali o sacerdócio, e aí ele levanta o povo para ir contra os filisteus, depois que os filisteus acabam devolvendo a arca, porque ela acaba provocando vários problemas ali entre os filisteus, e aí eles devolvem a arca, e Samuel, ele chama o povo para o arrependimento, para uma vida cristã, não, Cristo não está ainda, mas uma vida piedosa de fato, e junta os exércitos para ir contra os filisteus, e aí ele consegue vencer. E depois disso, o povo vai querer um rei. E aí, Samuel era o candidato ideal para ser rei. Por que ele não vai? Então. Porque ele já era velho e os filhos dele, diferente dele, eram corruptos. Os filhos de Samuel eram parecidos com os filhos de Eli,
né? Felizmente, um problema aí, que a gente não sabe exatamente por quê, que aconteceu que Samuel não conseguiu fazer os filhos dele seguirem o caminho do Senhor, assim como ele. E se ele fosse rei, o rei constitui descendência, diferente do juiz. O juiz, depois que morreu, Deus vai levantar outro. E se o pessoal rejeitava a questão de ter um rei sobre eles, por que eles mudou de ideia? Aqui eles vão ver que tem uma vantagem de ter um rei. Porque eles veem que os filisteus, diferente dos outros povos cananeus ali, vão ser um povo bem mais forte, principalmente militarmente. E quem está à frente desses exércitos dos filisteus ali é o rei. Então eles veem o rei como alguém que vai batalhar as batalhas deles. Então eles estão vendo que, poxa, esse negócio de ficar esperando um libertador não está dando certo. Porque, na verdade, eles não tinham que ficar esperando o libertador, eles tinham que viver de acordo com a lei, não precisaria de libertador, não ia ter opressão. E tem grandes retrocessos também, um rei sobre o Exatamente. povo, né? Samuel, ele adverte, né? Ele, inclusive, fica bem nervoso quando o povo pede um rei, porque ele consegue perceber que rejeitar pedir um rei significava rejeitar o governo de Deus. É como se ele estivesse dizendo, olha, Deus, você não está fazendo um bom trabalho. Não quero que o Senhor reine sobre nós. Eu quero um homem que reine. Exatamente. Você não está fazendo um bom trabalho, não está governando direito, então a gente vai colocar um homem para nos liderar. Nas entrelinhas, era isso que o povo estava dizendo. Nem eles, acho que tinham noção de que era isso. Samuel tinha, por isso que ele fica nervoso. E o próprio Deus fala com ele, não, Samuel, já que eles querem um rei, vamos dar um rei para eles. Eles pediram o quê? Um rei como as outras nações. Tanto que o primeiro rei, que vai ser o próprio Samuel que vai ungir, que é o Saul, ele tem todas as características de um rei militar como das outras nações. Era considerado o mais alto de todos. Ele era alguém que tinha um porte mesmo militar e era alguém que tinha uma riqueza. A família dele tinha jumentas ao ponto dele buscar. Então, não era um qualquer ali do povo. Então, e ele foi escolhido por Deus ou pelos homens? Os dois, né? Eu creio que os dois. Aí já é parte da minha interpretação, tá? Se você discorda de mim, tudo bem, tá tudo certo. Mas eu creio que os dois, porque o povo pede e Deus permite. Então, Deus atende a esse pedido do povo. Então, cuidado com o que você vai pedir. Às vezes, Deus pode te dar e não pode ser uma coisa... Talvez não é uma coisa boa. Talvez não é o melhor pra você, né? Exatamente, é o que você quer, mas talvez não é o melhor, Então, às vezes, é melhor ouvir um não de Deus do que o sim. Mas, enfim, é uma reflexão. E Deus, então, escolhe de acordo com o que o povo pediu. Então, o povo pediu um rei, mas Deus é que escolhe. Então, na escolha ali do Saul, primeiro vai ter uma unção secreta, que é quando Samuel vai, encontra Saul e unge ele. Depois tem um momento em que eles vão escolher ali no grupo, e é um sorteio. Sorteia primeiro qual que vai ser a tribo, aí sorteia a tribo de Benjamim, aí sorteia a família, cai na família de Saul, aí sorteia Saul. E esse sorteio todo é Deus que conduz, porque Deus já tinha ungido Saul antes. Então, Deus que escolheu, Deus conduz. E aquele sorteio, ele é visto como um oráculo mesmo de Deus, como Deus conduzindo tudo aquilo ali, decidindo que é Saul. E Saul, ele tá tão assim, nem aí, que quando ele é sorteado o nome dele, ele já tinha sido ungido e ele não aparece. Demora um tempo para ele poder chegar e se apresentar. E aí, tem gente que inclusive até rejeita, fala assim, mas esse menino, o que ele vai fazer para ser o rei? E ele manda todo mundo para casa, e Saul, o governo dele é muito mais parecido com de um juiz do que de um rei. Ele não monta palácio, ele não faz uma administração, ele não tem uma capital, ele não tem nenhum exército de fato. A única diferença de Saul ali, a única inovação que ele vai trazer é uma guarda pessoal, em que ele coloca inclusive o primo dele, o Abner, como o general, né? Que seria o líder. Mas é uma guarda pessoal dele, nem é um grande exército. Isso também é uma outra coisa interessante. Israel não tinha um grande exército. Quando a gente vê as batalhas lá de Josué, por exemplo, não é aquela batalha épica de um monte de gente com escudo, com armadura, com espada. Não, gente. Era um pedaço de pau, pedra, tipo um bando de sem terra saindo em direção. É gente que pegava a foice ali, que fazia a lavoura, e que levava ela. Sim. Então, quando fala na Bíblia, matou todos ao fio da espada, pode ser uma pedrada, nem tinha espada. E isso a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel que a única espada que tinha era do Saul. Então, assim, nem o exército tinha uma espada direita. Se a gente for parar para analisar assim, faz até sentido os espias lá
ficarem preocupados, porque eles eram uma galera... Tanto que teve batalhas que eles não precisaram fazer nada, né? Jericó deu a volta pra derrubar porque quem vencia era Deus. Tem aquela passagem dos anjos que um anjo matou 180 mil? Algo em torno disso. Tem isso. Então, assim, as batalhas, era de fato Deus batalhando as batalhas para eles. Porque eles eram um exército menor, despreparado. Não era o povo. Tem a guerra, larga aí a sua foice, a sua enxada, ou traz ela e a gente vai batalhar. Então, era assim que eram feitas as batalhas naquele período. Só com Davi é que a gente vai ter um exército de fato. Mas até no tempo de Saul, era assim, ele montou ali uma guarda pessoal, praticamente da sua família, e juntava o povo quando tinha algumas batalhas. E ele foi muito reativo. Então, vinham os filisteus ou outros povos contra Israel, ele juntava a galera e batalhava. Por isso, ele atuou muito mais como um juiz do que, de fato, um rei. E aí, a gente sabe da história, Saul, ele vai cometer alguns pecados e Deus vai rejeitar ele como rei. E a Bíblia é bem interessante no texto de 1 Samuel, que ela vai mesclar. À medida que vai tendo a decadência de Saul, vai ter a ascensão de Davi. Então, enquanto Saul vai só piorando, vai só mostrando ainda mais Davi. Davi vai começar a aparecer aí na história até se tornar de fato rei. Sim, que começa a aparecer desde a parte da batalha contra Golias e vai cada vez mais... Até um pouco antes, né? Porque quando Saul, ele... o cenário, né? Para o rei, para as pessoas... Isso, para as pessoas, ele aparece assim como essa pessoa que vai ali contra o Golias. E a palavra até fala que quando o pessoal comemorou a vitória de Davi, ali Saul já começou a ter inveja no seu coração em relação a ele. Sim. A partir dali já começou. Eu tenho para mim que ele lembrou do que o Samuel tinha falado, que ele tinha sido rejeitado. Aí deu tempo para mim, né? Viu como uma ameaça, né? O Samuel falou que eu fui rejeitado. De repente aparece esse cara e deve ser ele. Realmente ele viu como uma ameaça, tanto que tentou matar ele várias vezes, né? Várias vezes. Saul, a gente vai vendo isso. Enquanto Davi vai crescendo e aparecendo, Saul vai só decaindo, buscando cada vez mais a morte de Davi. É interessante que Davi, ele tem várias alternativas, vários momentos em que ele poderia matar Saul, que qualquer pessoa ia achar normal, né? Fui ungido rei. Para mim ser rei, o atual rei tem que morrer. Era o comum daquela época. As batalhas aconteciam assim, né? O verdadeiro Game of Thrones acontecia ali. Mas ele não faz isso porque ele confia na promessa. Deus prometeu, ele vai cumprir, eu não preciso fazer nada. Então, Davi é um cara que ele confia muito na aliança. Até quando ele vai contra o próprio temor, né? Quando ele vai contra Golias, o que ele fala lá quando ele chega lá no acampamento? Quem é esse incircunciso para ir contra o exército de Israel? Ou seja, ele não tá vendo que ele é gigante, que ele tem lança, que ele tem escudo. Esse cara não tem aliança, ele não é circuncidado, ele não tem aliança com Deus. Quem é ele para ir contra o exército de Israel? E é por isso que ele não tá nem aí. Ele vai lá com a pedrinha dele e vence. Não é pela força dele. Deus estava ali, realmente, cumprindo já as promessas, né? E aí, ele foge, inclusive, de Saul, por causa das tentativas, né, de Saul de matar ele. Davi, ele vai ficar com os filisteus. Então, chega uma hora que ele vê que o único jeito dele se proteger é ir ficar num terreiro inimigo. Então, ele vai para os filisteus e ele se torna um mercenário filisteu. E isso vai ser muito importante porque ele vai aprender, de fato, as técnicas de batalha, o armamento, tudo isso ele vai aprender ali com os filisteus. E isso vai ser muito importante para quando ele se tornar rei e conseguir montar essa elite ali de guerreiros desse período que ele ficou ali como mercenário dos filisteus, né? Sim, e todo mundo já ouviu falar isso na Bíblia, que fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Bom, eu vejo isso pela rapidez que ele tem em se arrepender. Então, não é que ele não pecava, não é que ele era perfeito, não é que ele não fazia nada de errado. Muito pelo contrário. Se a gente for parar para olhar, os pecados de Davi são até mais, assim, escandalosos do que os de Saul. Mas por que ele, então, né, teve isso? Porque ele tinha esse temor do Senhor mesmo e rapidamente se arrependia. Né? No episódio mais conhecido, talvez, que é quando ele
comete o adultério com a Betsebe, logo em seguida mata o marido dela, né? Coloca ele na frente da batalha para morrer. O profeta Natan chega com um jeitinho, né? Conta ali a história. E aí Davi, na hora, se ira, fala, esse homem tem que morrer. O profeta fala, esse homem é você. Na mesma hora, qualquer outro rei iria retrucar o profeta Natan, iria talvez mandar ele morrer. Davi não, ele rasga suas vestes, ele se arrepende. Ele escreve o Salmo 51, que é um dos salmos mais bonitos, em que ele mostra ali, né? Eu pequei contra o Senhor, não retires de mim o teu espírito. Então, esse desejo de viver uma vida com o Senhor. Então, eu vejo que segundo o coração de Deus, é isso. A gente pode cometer erros e, infelizmente, a gente vai. A vida cristã é assim, infelizmente. Quem dera se a gente, no batismo, já ficasse perfeito, não errasse nunca mais. Mas é o tanto que você busca também se arrepender, correr e mudar a rota e querer fazer uma nova vida, né? Então, Davi, ele tinha isso como princípio, né? E o reinado dele, ele foi bem nesse caminho. Ele tentou trazer isso também para a nação. Então, quando o Saul morre, quem vai assumir o trono é o seu filho Isbosete, o filho que sobrou, porque morre o próprio Jonatas, que era o primogênito e amigo de Davi, vários outros. O filho que sobra ali de Saul é o Isbosete, ou Isbaal, vai depender da tradução da Bíblia, o nome dele. E ele era considerado muito fraco, assim, porque ele não tinha o porte militar forte que Saul tinha. Ele era deficiente também, né? Não, esse deficiente é outro. É o Mefibosete. É o Mefibosete. Esse aí tá escondido lá, Davi que vai resgatar ele. Ele é neto de Saul. O que tá ali, que poderia assumir, era o Isbosete. Ele, de fato, é coroado rei ali de Israel. Mas o povo de Judá, que está ali mais ao sul, ela não reconhece o Isbosete como rei. E nesse mesmo período, Davi, ele vai ali para a cidade de Hebrom, que ficava ali nos arredores de Judá, e ali ele é coroado rei de Judá. É bem legal porque na batalha em que Saul morre, Davi iria como mercenário filisteu, porque ele estava lá no meio dos filisteus. Só que os filisteus ficam com medo de Davi virar a casaca e ficar do lado de Israel. Fala, não, a gente não confia que ele é mercenário tão fiel assim, a gente não quer ele aqui. E aí ele volta para a cidade de Ziclac, que era a cidade dos filisteus que tinham dado para ele, para os seus ali, que já tinha juntado uma grande liderança. E aí ele volta para lá, e aí quando acaba a batalha entre os filisteus e Israel, Israel perde e Saul morre. E aí vão contar pra ele, né? Ó, pronto, morreu Saul, você pode ir lá e assumir o trono. Sim, mas ele não faz isso. Mas ele não faz isso, pelo contrário, ele até manda matar o cara que falou, porque ele falou que ele que tinha matado Saul, né? Então Davi mostra o respeito por Saul até no fim. E aí ele vai para ali Hebrom, que tá ali na região de Judá. Quando ele chega ali, ele chega com um exército dele. Que era... Então, o Hebrom era da tribo de Judá? Ficava ali. Então já havia uma espécie de divisão, né? Já havia, essa é uma coisa importante. Nunca houve uma unidade totalmente. Então, o reino dividido, que a gente vai falar daqui a pouco, ele é apenas o fato de uma coisa que já acontece. O próprio Davi, quando ele vai assumir o trono de Israel, a Bíblia vai dizer que ele era rei de Israel e Judá. É como se fosse igual o Reino Unido hoje, que tem a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda e País de Gales. São vários países debaixo do mesmo reino. Então é a mesma coisa, são dois reinos com o mesmo rei reinando. Porque já havia esse atrito, vamos dizer assim. E um dos motivos, inclusive, é que Judá ela ficava muito distante do restante das tribos. Porque ela ficava mais ao sul, cercado por filisteus, a parte de baixo, e em cima, assim, tinha a cidade de Jebus, que era o domínio dos jebuseus. Então, ela ficava, até geograficamente, distante de Israel, as demais tribos. Então, Davi chega ali em Judá e o povo, eles estão tão afastados geograficamente do restante do reino. Não vê Isbosete como um rei
que realmente vale a pena. Chega Davi, um grande guerreiro, desde a época de Saul já reconhecido, no período em que ele ficou com os filisteus, mais reconhecido ainda. Chega com um grande exército. Provavelmente a comitiva de Davi era maior do que o número de pessoas ali da cidade de Hebron. Então, quando ele chega ali, ele é coroado rei. E aí, essa situação fica por 7 anos. Então, já nesse período, há uma divisão ali, né? Israel, o restante fica todo com o Isbosete, e Davi fica ali em Judá durante 7 anos. Depois, o Isbosete acaba sendo assassinado numa trama palaciana lá. E nisso ficou sem ninguém, e aí os líderes das tribos de Israel do norte convidam Davi, que já reinava em Judá, para reinar sobre eles também. A partir daí que a Bíblia ele vai ser coroado como rei de todo Israel e Judá. E aí ele vai começar a se estabelecer como rei cada vez mais forte. Primeira coisa que Davi faz para se estabelecer como rei é conquistar a cidade de Jebus, que ficava bem no meio ali, que vai ser depois conhecida como a cidade de Jerusalém. Então ele junta o seu exército pessoal, ele não chama os exércitos de Israel nem de Judá, ele chama ali o seu exército pessoal e vai e conquista a cidade de Jebus, torna ela a chamar Jerusalém e faz dela a capital do reino. Uma estratégia muito boa, porque era um lugar que não era nem de Israel e nem de Judá. Então, era neutro. Então, para não falar assim, se ele colocasse a capital em Hebron, o pessoal de Israel ia falar assim, tá favorecendo Judá. Se ele fosse para alguma cidade de Israel, Siquém, por exemplo, que era uma capital naquela época, o povo de Judá fala, abandonou a gente, tá indo para Israel. Então, não, ele pega uma cidade que não é de nenhum nem outro. E que desde o tempo de Josué, desde quando eles entraram em Canaã, não conseguiram nunca conquistar. Então, ele conquista, e ele conquista com o seu exército pessoal. Por isso que até hoje, Jerusalém é chamada de cidade de Davi. Ele que conquistou, é a cidade dele. Ele faz dela ali a sua capital, ela está no meio também entre Israel e Judá, e para além disso, também é muito boa geograficamente. Jerusalém, ela é cercada por muros, né? Os montes de Sião, né? Tem até uma música que vem no Salmo, né? Os montes de Sião que não se abalam. Então, ela é uma fortaleza natural. Então, é um lugar ideal para se formar a capital, para ter o palácio do rei. E aí, com Davi, vai ter uma grande diferença do reino de Saul. Davi já vai montar uma administração, já vai começar a ter um exército, aquele exército pessoal dele, ele vai ampliar e ter, de fato, um exército dedicado, né? Não é mais a galera, o agricultor que vai para a guerra, é alguém que está ali 100% focado em ser soldado. E ele vai também unificar a nação através do culto ao Senhor, quando ele desce com a arca, que estava lá em Quiriat Jearim, perdida desde a época de Samuel. Ele traz a arca para Jerusalém. E aí ele reorganiza o culto ao Senhor, porque ele traz a arca, coloca ela do lado do palácio, como quem diz, Deus está governando comigo, ao meu lado. Então, até a oposição também tem uma estratégia por trás. E ele reorganiza o trabalho dos levitas, que desse tempo todo ficou meio perdido. Os levitas não tinham a terra. Pela separação ali de Josué, cada tribo tinha que ter uma cidade de levita, porque ele tinha que ficar no meio para fazer as ordenanças, para poder ensinar o povo da lei. Pela bagunça que estava ali em Juízes, me indica que eles não fizeram um bom trabalho. E no período de Saul também não preocupou com isso. Davi ele vai preocupar com isso, o que mostra a sua piedade de fato. Então, eu creio que ele fez isso realmente porque ele era alguém, né, segundo o coração de Deus, piedoso, queria que as pessoas também adorassem a Deus, mas também foi uma estratégia de unificação. Então, agora a gente é unido pela adoração ao mesmo Deus. A gente tem um lugar de adoração. A arca está ali, ao lado do rei, para poder seguir esse caminho. Isso aí também facilitou muito o reinado de Salomão, né? Isso aí, o reinado de Salomão, além dele pegar um reino unificado, muita coisa Davi já deixou bem estabelecida, com né? certeza. A própria construção do templo já deixou bem... com certeza. Bem adiantado, né? Deus falou que não era ele que ia construir, mas já ficou bem todas adiantado. As provisões para a construção do templo, em Crônicas, vai estar lá. Davi deixou já tudo no jeito.
era só pegar e fazer. Não tinha muito o que fazer. Tanto que ele também, outra coisa também que facilitou muito para Salomão, que Davi, primeiro ele conquista a capital, depois ele unifica tudo com o culto ao Senhor, trazendo a arca para Jerusalém, e depois ele vai, ele deixa um reino pacificado para Salomão, porque ele vai batalhar contra todos os seus inimigos. Ele diferente de Saul, que ficava esperando os inimigos virem aí atacava, Davi não, ele junta e ele vai em combate aos inimigos. Então ele tem uma ação de ataque mesmo. O primeiro que ele vai é contra os filisteus, porque é o mais forte. Então, os outros povos, poxa, ele ganhou dos filisteus. Então, quem somos nós para poder batalhar contra Davi? Então, ele vai, vence os filisteus, finalmente expulsa eles, ele vai ampliando o território, conquistando novos lugares, novas partes que ainda estavam na mão de outros povos, e os grupos menores que não queriam brigar com Israel, porque aí Israel já tinha virado forte, eles passam a pagar tributo para Israel. É um sistema bem comum naquele período. Chegava lá e falava, o tributo é tanto. Não, a gente paga, então você vive tranquilo. Não vamos pagar, então aí brigava. E normalmente o mais forte ganhava, né? Então muitos desses outros povos passaram a pagar impostos para Davi. Por isso que Davi não precisou também de cobrar impostos no seu período, no seu reinado. Porque o que ele recebia desses povos vassalos a Israel já era o suficiente para manter a sua administração. Salomão já vai ser diferente. Salomão ele vai receber esse reino já pacificado, unificado, a planta e os recursos para o templo, já tudo no jeito para ele poder construir. E aí ele vai ser a monarquia por excelência mesmo, vai ser bem no período de Salomão. Salomão vai ser... A gente vai ver tudo aquilo que Samuel tinha advertido o povo, de que dos contra, né, de ter um rei, sim, a gente vai ver principalmente com Salomão. E o reinado de Salomão, a gente pode dizer que foi o ápice, né? Você está falando de Israel, que foi um reino também bem unido e bem próspero. E por que depois do reinado de Salomão houve a divisão entre as tribos? Bom, o reinado de Salomão, muitas vezes a gente quando vai falar da história de Israel, a gente vê, Salomão foi um reinado de paz, fez o tempo, tá tudo certo. Mas não foi bem assim. Salomão, embora o nome dele signifique pacificador, ele já começou o seu reinado com muito sangue. Ele mata o seu irmão, inclusive, que tinha feito uma tentativa de golpe antes dele se tornar rei, porque quando Davi está prestes a morrer, quem deveria assumir o trono era Adonias, o filho mais velho que tinha ficado. Mas não sabemos como, parece que que Davi tinha prometido para Betseba que Salomão seria rei. Não há na Bíblia, pelo menos eu nunca achei, se você achou aí, me mostra, quando que Davi fez esse combinado ali com a Betseba. Não sabemos, mas ela vai questionar isso, ela se alia ao profeta Natã e Davi cumpre essa promessa. Então, de fato, ele deve ter feito, né? Talvez ele tenha feito quando Salomão nasceu, por ter colocado esse nome de pacificador, e a aliança que Deus fez com Davi dizia que ele não poderia construir o templo porque tem sangue nas mãos dele, enfim, mas não tem como a gente ter certeza. O fato é que, com essa tentativa de golpe do Adonias, de tomar o trono, Davi, ainda vivo, bem perto da morte, doente, ele já coroa Salomão como rei. E isso mostra que agora não tem Deus ungindo, não tem um profeta ungindo, né? O Natã vai lá confirmar só a decisão do rei. Então a gente vê aí a monarquia por excelência, não é Deus conduzindo mais, é o rei que manda e o povo obedece. E aí Salomão então se torna rei já ali, e ele, logo no início do seu reinado, ele já elimina todos os seus inimigos. Então, ele vai matar o Adonias, ele mata também os dois militares ali, e o sacerdote ele não mata, acho que pelo fato de ser sacerdote, mas ele expulsa ele, exila ele. Ou seja, ele troca toda a administração para ser ao seu favor. E aí ele começa faz aliança com o Egito, casando com
uma das suas 1000 mulheres, né? Que é filha do faraó. E começa a fazer as alianças. Começa a fazer essas alianças. E aí, ele pede sabedoria. É verdade. Deus dá. Também é verdade. Mas ele pede sabedoria para governar. E ele não usa essa sabedoria para governar. Se você for ver no texto, fala que a sabedoria dele, ele era ótimo botânico, biólogo, sabia tudo de cavalo, mas não tem nenhuma citação a ele usando essa sabedoria para governar. E ele cometeu o pior de todos, que foi a idolatria. Então, ele desmembrou o reino. Isso tudo vai cair na consequência da divisão do reino. Porque ele redivide o reino em 12 distritos, desconsiderando as tribos, desconsiderando os lugares das tribos. Então, ele descaracteriza completamente as tribos. E Sim. Cada um desses distritos tinha que prover os recursos de um mês para a coroa. Então, cada mês era um distrito. E isso era uma carga de impostos pesada, muito forte. Sim. Especialmente sobre o norte, que é onde tinha a maior parte da prosperidade de Israel, era no norte. Que é onde tem mais rios, onde tem áreas mais férteis. Então, era mais pesado ainda. Ele também colocou trabalhos forçados nos estrangeiros, que sempre existiram no meio de Israel. Então, a construção do grandioso e suntuoso templo, ela foi em cima de muita exploração. Então, a gente às vezes vê Salomão como o sábio e o que teve muitas mulheres. Normalmente se resume a isso. O sábio teve muitas mulheres e escreveu 3 livros da Bíblia. Maravilhoso. Mas o governo dele foi um governo com muita exploração, muita injustiça, inclusive. Então, E foi por isso que houve essa divisão? Foi. E aí, quando ele morre, o filho dele, que é o Roboão, que assume o governo, ele vai manter essa mesma ideia de exploração. E aí vai aparecer a figura do Jeroboão, que era anteriormente um líder de obras, a gente pode dizer assim, de Salomão, que vai até o Roboão para pedir para ele para diminuir a carga de tributos. Só, olha, diminui, para aí a gente vai estar com você. O Roboão, ele vai pedir conselho para os seus conselheiros os conselheiros mais velhos vão dizer para ele, aceita aí o que o Jeroboão está falando. Os conselheiros mais jovens vão, não, coloca mais imposto. E aí o Roboão vai e fala, você achou que meu pai era pesado? Pois o meu dedo mindinho é mais forte do que a mão do meu pai. Então, ele aumenta ainda esses tributos. E aí, os líderes das 10 tribos do norte vão e rompem com Judá. Falam, não, vamos voltar às nossas tendas. A gente não tem nada a ver com a casa de Davi. Então, eles rompem com a dinastia de Davi e aí coroam Jeroboão como o rei de Israel. E aí a gente vai ter agora, por isso que 2 linhas aí, né? O reino do norte o reino dividido. E o reino do sul. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Essas nomenclaturas norte e sul é nós que damos. É nós, assim, eu não, né? Os grandes teólogos que definiram isso de maneira didática. Mas na Bíblia, no texto de 1ª e 2ª Reis, vai sempre alternar as histórias dos reis de Israel. Então, Israel, lá em 1ª e 2ª Reis, são as 10 tribos do norte. E Judá, as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. E lembrando que essas divisões também são meio que para didáticas, até pela própria Bíblia, porque já ali no sul, misturado com Benjamim, a gente vai ter já outras tribos também. Então, não é tão certinho não, mas é uma forma didática da Bíblia dizer que teve essa separação. Então, no norte, a gente vai ter 19 reis e 9 dinastias diferentes. O que significa isso? Que em 9 momentos, alguém levantou e matou a família do rei anterior e assumiu. Então, a gente vai ter o norte. O norte, a gente vai ter o verdadeiro Game of Thrones, com direito a tudo, intrigas palacianas, conspiração, alianças, engano, guerras, batalhas, tudo isso a gente vai estar na tribo do norte. E todos esses reis, eles vão seguir o pecado do Jeroboão I, que foi fazer dois altares
para concorrer com o culto em Jerusalém. O que o Jeroboão pensa quando ele assumiu ali o norte? Se esse povo vai descer para o templo lá de Salomão, para Jerusalém, para sacrificar, para a festa da Páscoa, e vai se aliar ao Judá, que tem uma aliança davídica ali firme. Então, para impedir isso, o que o Jeroboão faz? Ele coloca um altar na cidade de Betel, que fica ao sul do Reino do Norte, e coloca outro altar em Dan, que fica ao norte do Reino do Norte. Ele coloca nas duas extremidades do reino altares com bezerros para que o povo adorasse. E aí, não é uma idolatria em si. Para o povo, eles estavam adorando a Deus. Então, aquela imagem, aquele bezerro é como se fosse uma representação do Senhor. Então, o grande pecado ali de Jeroboão não é nem a idolatria e nem a novos deuses ou fazer uma imagem, mas usar o nome de Deus em vão. Por quê? Ele vai usar a religião, a adoração, para poder se manter no poder, para fins políticos. Então, esse que é o grande pecado de Jeroboão. E os seus sucessores vão manter esses mesmos altares. E alguns vão ser piores, porque vão introduzir também a idolatria. Um principal deles é Acabe, que vai casar com a Jezabel, que estatiza a idolatria a Baal e a Será em Israel. E aí a gente vai ter, por exemplo, a figura de Elias, né, como profeta que vai combatê-los. Essa parte eu acho que é bem conhecida de todo mundo. Então, o Reino do Norte ele vai ter essa característica de todos os reis manter esses altares que vão concorrer, né, com a adoração verdadeira ao Senhor, que é em Israel, em Jerusalém. Mas Jerusalém, embora se mantenha na mesma dinastia de Davi, vão ser 20 reis ao total, vai ter apenas uma tentativa de golpe, que é a Atalia, uma descendente de Acabe, inclusive, mas ela rapidamente é deposta e volta à dinastia de Davi. Mesmo tendo o culto certo, o templo certo, ainda assim eles vão cair em idolatria. Então, não é porque eles têm ali Jerusalém, porque eles têm ali o templo, que eles vão se manter fiéis. A gente vai ver ali uma ascensão de hora, igual uma montanha-russa. Hora eles estão super de Deus, vivendo de acordo com a lei, hora eles caem em idolatria. Então, é até parecido um pouco com o período do juiz. Então, só que a diferença é que, quando o rei é idólatra, o povo sofre as consequências. Quando o rei não é idólatra, o povo vive as benesses de Deus. Então, a gente vai ver essas diferenças aí do Reino do Norte e o Reino do Sul. E vendo aqui, a gente vê que o destino dos dois reinos foram os mesmos, né? Todos dois, em determinado período aqui, eles acabaram sendo escravizados, né? Isso. O Reino do Norte aqui pela Assíria e o Reino do Sul pela Babilônia, né? Sim. O Reino do Sul teve até mais reis do que o Reino do Norte, né? Um período um pouquinho mais extenso do que verdade, o Reino do Norte, ele vai se findar, por isso que a linha ali acaba. Então, o que sobra, o remanescente fiel que vai sobrar, é o Sul, que é Judá. Então, o Norte já volta como samaritanos? Então, o Reino do Norte é o seguinte... eles vão ser dominados e, de certa forma, exterminados pelos assírios. Por quê? Os assírios eram um povo que eles tinham uma forma de dominação de eliminar as culturas. Então, o que os assírios faziam? Quando eles dominavam alguma região, eles propunham primeiro o pagamento de impostos, igual era na época, né? Parecido com o miliciano hoje. Você paga para eu não acabar com o seu comércio. Igual flanelinha. Você não paga para ele cuidar do seu carro. Você paga para ele não riscar o seu carro. Então, era mais ou menos isso. Então, pagava-se o tributo para que não invadisse. Mas, vez ou outra, algum reino que se achava mais forte combatia. Foi o que aconteceu com Israel. O último rei do Reino do Norte, que era Oséias, não é o profeta Oséias, é outro Oséias, tá? Mas é o mesmo nome. Ele decidiu que ele ia se rebelar contra a Síria e a Síria entrou com um rolo compressor na capital Samaria. Com o pai do Acabe que vai fazer a Samaria se tornar a capital do Reino do Norte. Ele vai construir ali um palácio e tudo mais. Então, os assírios, eles vêm,
em Samaria, que é a capital ali do Reino do Norte. E qual que era o modelo de dominação deles? Eles pegavam o povo de uma região, mandavam para outra, e pegavam o povo daquela outra região e colocavam na anterior. Então, eles trocavam os povos dos lugares em que eles dominavam para misturar, de forma que as pessoas não pudessem ter a mesma cultura, a mesma língua, os mesmos deuses, e aí então eles não iam conseguir se unir para batalhar contra eles. Então, era uma forma deles tentarem deixar tudo igual e ao mesmo tempo misturado. Então, nisso, muitos israelitas que estavam ali em Samaria ou nos arredores foram levados para cidades assírias, como a própria Assur, Nínive, que é uma cidade assíria, e outras. E esses povos desses outros lugares, a própria Babilônia, que era dominada pelos assírios naquele período, Assur, Nínive, povos desses lugares foram para Samaria. E aí levaram os seus deuses, a sua cultura, enfim, os seus ídolos. Então, os samaritanos, esses povos, eles foram misturados. Mestiços, né? Completamente misturados. Se a gente for parar para analisar a história de Israel, né, desde a época de Abraão, já tinha essa mistura de povos. A gente vai ter, em vários momentos, pessoas de outros, até cananeus, entrando na história. Sim, somente no período de Juízes, né? A gente falou aqui. Igual o Raabe, a Ruth, que a gente acabou não comentando. A história de Ruth, ela acontece no período de Juízes, ela era midianita. Enfim, outros, né? O próprio Judá, que vai ser de onde vão surgir os judeus, daqui a pouco a gente vai falar por que esse nome. A primeira esposa de Judá, o Judá lá, filho de Jacó, ela não era da família, ela era estrangeira. Então, a esposa de Moisés, enfim. Então, mas o problema que aconteceu aqui com os samaritanos, que inclusive vai desembocar nessa briga entre samaritanos e judeus, é que eles vão se misturar ao ponto de perder sua identidade. Então, não é só que casou com uma pessoa, ou uma mulher, ou um homem que não era da mesma aliança. Misturou tanto que perdeu a identidade. É um povo que já tinha perdido muito a sua identidade por não adorar ao Senhor no templo e com todos os sacrifícios. Então, já tinha essa mistura. E aí, teve mais essa mistura ainda. Então, ficou tão misturado que as tribos, elas se perderam. Por isso tem esse mito das 10 tribos perdidas de Israel. É como se essas tribos se perdessem. Nesse período da invasão assíria, muitos desses israelitas ali também se refugiaram em Judá. Então, Judá acabou sendo fortalecida nesse período em que os assírios dominaram ali o Reino do Norte. Judá não ficou isenta do domínio assírio. A diferença é que Judá pagou o tributo e não quis entrar em briga com Israel. Inclusive, se a gente for olhar no texto bíblico, ao que parece, é o que parece, tá, gente? Tem que fazer uma interpretação para entender dessa forma. Não está tão claro no texto, mas ao que parece, os assírios estavam vindo, aliás, Israel estava querendo se aliar ao Egito para ir contra os assírios. Como eles iam ter que passar por Judá ia ser, de certa forma, tragada ou pelo Egito ou por Israel. Então, Judá, para não ser tragada, ela meio que chama os assírios para ajudar eles. É nesse período que eles pagam os tributos para os assírios invadem Israel. Então, dá a entender que, de certa forma, Judá meio que chamou a Assíria para poder ir contra Israel para se defender. E aí, depois, os assírios eles vão dominar esse período, aí o Reino do Norte acaba, fica só o Reino do Sul. Alguns anos depois, a Babilônia vai se unir e no momento de instabilidade política dos assírios, os babilônios conseguem ganhar, né, conseguem subjugar os assírios, conquistam a capital que era Nínive, e aí tudo que era antes domínio assírio passa a ser agora domínio babilônico, inclusive a região de Judá. No início, para ajudar, não mudou. Só mudou que para o dono de quem vai receber o tributo. Você pagava para os assírios, só que eu vou pagar para a Babilônia. Não tem problema. O problema foi que os últimos reis de Judá quiseram também se levantar contra os babilônicos. Então, primeiro, a Babilônia foi lá, tirou um dos reis, trouxe ele junto com alguns
alguns utensílios do templo e os mais sábios. Aí Daniel foi junto, essa primeira leva de exilados para a Babilônia. Depois, o segundo rei também tentou uma insurreição contra a Babilônia. Eles foram lá, agora já trouxeram o rei, mas a família preso, o rei Joaquim, e mais 10 mil cativos, mais 10 mil pessoas, cerca de 10 mil pessoas. Entre elas vai estar ali o profeta Ezequiel, por exemplo. E aí, que fazia parte do sacerdócio, ou seja, pessoas da elite foram para lá. Aí, o último rei de Judá, o Zedequias, ele, de novo, também vai tentar, ir contra a Babilônia, mesmo com o profeta Jeremias falando para ele aceitar o exílio. Aceita, subjugue mesmo a Babilônia, é Deus que está usando eles como juízo. Mas ele não ouve o profeta e aí a Babilônia vem com tudo. A terceira vez já não pega pouca coisa. Eles vêm com seus exércitos, destroem as muralhas de Jerusalém, destroem a cidade por completo, destrói o templo. Então, grandioso, suntuoso o templo de Salomão é completamente destruído. Tudo que tem, eles saqueiam, é levado, todo ouro, prata, bronze, tudo que eles podem levar, eles levam. Poderosíssimo, né? Exatamente. Aí vem com tudo, e aí pega o resto da galera. Rei de reis, né? Rei de reis. E aí ele leva o resto da galera. Deixa na cidade de Jerusalém apenas os pobres e os pobres e os idosos. Ficam só o resto lá. Só quem eles não queriam que fosse. Exatamente. Qualquer pessoa que tinha alguma coisa que poderia acrescentar para eles traziam. E aí tá a diferença do domínio da Babilônia. Porque a Babilônia, diferente dos assírios, que misturavam os povos e acabavam com as culturas, a Babilônia ela valorizava a diversidade cultural. Só que o que ela fazia? Ela trazia tudo que valia a pena todas as pessoas que tinham alguma habilidade, que poderiam trazer algum bem, ela trazia para a Babilônia. Então, ela concentrava tudo na Babilônia, na sua própria cidade. O restante do império ficava às moscas, perdido. E Jerusalém foi um deles, né? Inclusive, o profeta Jeremias foi convidado pelo próprio Nabucodonosor para ir para a Babilônia. Afinal de contas, o profeta Jeremias falava, gente, aceita, né? Uma pessoa que fazia maior propaganda do Nabucodonosor. Sim. Mas ele não quis, ele quis ficar em Jerusalém, onde ele escreve, por exemplo, o texto de Lamentações. É isso que eu ia falar. Inclusive, o texto, o livro é sobre isso, sobre o cenário que se fica encontrava no final, depois do que Babilônia fez com toda aquela região, né? E às vezes as pessoas falam, é considerado profeta chorão. Gente, é claro que é pra chorar. Olha o que tá acontecendo com essa cidade. Olha o cenário. Terrível, não tem como, né, você não chorar, né? Então ele fica, e depois tem alguns que fogem para o Egito, nesses que ficaram em Jerusalém e fogem para o Egito, eles levam a força Jeremias, ele não quer ir, eles levam a força. Inclusive tem uma diáspora que acontece no Egito que não é tão tratada na Bíblia, porque vai concentrar depois em quem foi para o exílio, foi para a Babilônia. Ali, os babilônicos permitiam que eles poderiam adorar cada um seus deuses, seguir a sua vida, ter a sua cultura. Eles não se importavam com isso. Desde que não ferissem as leis babilônicas, poderiam viver a vida normal, inclusive prosperar na Babilônia, ter negócios. O próprio profeta Jeremias, no capítulo 29, ele é uma carta que ele escreve para aqueles que foram exilados. Olha, constituem casamento, construam, plantem, vivam a vida, orem pelo rei e pelo império, porque a prosperidade da Babilônia vai ser de vocês. Isso, para mim, é um convite para nós, né? Eu vejo. Da mesma forma que nós aqui estamos na nossa Babilônia. Então, nós somos como esses exilados. A gente está na expectativa da nova Jerusalém, assim como eles também. E essa carta do profeta Jeremias também é para nós, porque a gente vive uma vida digna aqui, mesmo diante da Babilônia, mesmo com governos injustos. Né? Ele fala muito sobre isso. Então, inclusive, em Lamentações, ele fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, diante desse cenário terrível, ele clama isso. Então, eu acho que é um convite também para a gente, que diante do cenário pior possível, a gente trazer a memória o que dá esperança. E o texto vai dizer o que dá esperança, né? As misericórdias do Senhor que não tem fim, é o que o texto vai dizer. Então, o que nos dá esperança? Que a gente tem
um Deus que se renova todos os dias as misericórdias dele para conosco. Então, ela é a causa de nós não sermos consumidos, porque assim como Israel várias vezes caiu, a gente também. Então, a gente tem que permanecer nessa expectativa do rei. Firme. Isso aí. Glória a Deus. E o nosso tempo aqui já está estourando, mas assim, para a gente terminar, para a gente finalizar, por que Deus permitiu o exílio? Bom, o exílio, tanto o extermínio do norte pelos assírios, quanto o exílio do sul para a Babilônia, foi por causa da idolatria. Então, o povo, por várias vezes, a gente viu em vários momentos eles caindo e Deus levantando libertadores, juízes, reis, profetas, para fazer com que eles retornassem para o caminho do Senhor, e mesmo assim eles foram obstinados, insistiram na idolatria. Então, foi a consequência disso que fez com que eles fossem exilados. Mas olha só que interessante, mesmo exilados, Deus ainda permanece com eles, porque durante o período do exílio, a gente vai ver Deus operando, Deus também estando com eles. Os relatos de Daniel, por exemplo, é durante o exílio na Babilônia. É ali que ele mostra que ele se mantém na fé, mesmo diante da Babilônia, né? Então, assim, Deus permitiu por causa da idolatria, mas não quer dizer que Deus abandonou esse povo, muito pelo contrário. Ele se mostrou ainda firme e fiel para eles ali mesmo no exílio, e tinha um período que aquele exílio ia acabar, né? O próprio profeta Jeremias vai profetizar que ia durar 70 anos. Nós não sabemos quanto tempo nosso exílio aqui nessa Babilônia, que é o mundo, vai durar, mas nós também temos uma promessa do Senhor de que Ele vai voltar para nos resgatar desse exílio em que nós vivemos, né? Para a Nova Jerusalém. Então, a gente tem que se apegar a essa esperança, a essa expectativa do Messias. Sim. E eu vejo também que isso nos mostra que tudo que faz tem consequência, né? Sim. Às vezes, Deus continua acompanhando, Deus continua esperando que a gente tome a decisão, quando procurar converter, voltar para a direção certa, né? Mas, às vezes, é a própria pessoa que busca as próprias consequências. Escolhas erradas trazem consequências, né? Com certeza. E, então, isso é um grande exemplo. Mas, como você falou, Deus sempre continuou presente, porque as misericórdias de Deus continuam Não sempre tem fim. Graças a Deus por isso, né? Disponíveis para nós, né? Ele sempre vai manter um remanescente fiel. Então, isso também é o que a história de Israel traz, né? Acho que, infelizmente, vai dar tempo da gente falar todos os outros pontos. Mas a gente vê que Deus ele mantém ainda um remanescente fiel. Então, alguém pode olhar assim, não, mas o reino do norte acabou, mas o sul continuou. E ali não era só Judá que estava ali. A tribo maior que vai ganhar um nome, mas ali outros vão estar naquele meio e vão se misturar a outros ainda. Na Babilônia vai ser quando a identidade do que a gente chama de judeu vai se formar. Até aquele ponto ali não se tinha essa nomenclatura judeu. Vai se chamar judeu a partir da Babilônia, porque é o que veio da Judéia, que é o nome que vai passar a ser de Judá. É a versão grega do nome Judá, né? Então, também isso. Então, restou, né? Porque até ali a gente poderia chamar de judaíta, por exemplo, que é o israelita, então o nome talvez melhor seria judaíta. Mas a partir do exílio vai se formar essa identidade judaica mesmo, porque eles estão longe, sem o templo, e aí como que eles vão se firmar nessa esperança que Jeremias tanto falou com ele e outros profetas também? Através da Torá. Então ali ele começa a ter esse foco no estudo da Torá. As sinagogas vão ser criadas nesse período do exílio, em que eles vão se reunir em torno de estudar a Torá. O próprio texto bíblico vai ser, de certa forma, editado nesse período, como quem diz, olha, a gente errou, então a gente não pode errar de novo. Então o livro de Reis, ele é escrito dessa perspectiva, olha, os reis caminharam nesse erro, então a gente não pode errar de novo. O próprio livro de Juízes também, alguns vão dizer que foi criado talvez nessa época, um pouco antes, porque em vários momentos vai dizer assim, naquele período do juiz não havia rei em Israel. Então é uma forma de justificar a bagunça pela falta do rei. Mas o próprio livro de Reis vai mostrar, os reis também erraram.
E aí fica essa expectativa. Quem é que não vai errar? É o Messias. Então, a expectativa messiânica daquele que vai ser o rei perfeito, da descendência de Davi, que vai vir para um reino eterno, ela floresce de maneira maior nesse período do exílio, pelas palavras dos próprios profetas. Muitos escreveram antes do exílio, dizendo que o exílio iria acabar com esse tempo de paz, com esse período de um reino messiânico que viria para restaurar todas as coisas. Quando eles voltam do exílio, no final ali, quando a Babilônia cai diante do Império Persa, que é o que vai dominar depois, eles voltam, mas eles continuam subjugados por um reino. Então, é como se o exílio não tivesse acabado. Então, para os judeus, se a gente talvez até hoje, né? Posso estar sendo muito generalizar demais falando isso, mas essa expectativa é de que o exílio ainda não acabou, porque eles continuaram ano após ano, séculos após séculos, sendo subjugados por outros governos. Então, por mais que eles puderam retornar para Jerusalém, cadê a glória que foi prometida? Seria se cumprida com o reino messiânico de Jesus. E quando Jesus vem, eles não reconhecem, né? É por isso que, quando ele voltar, eles vão reconhecer, a gente crê nisso, né? Então, a história de Israel vai mostrar isso, que Deus está ali, através daquele povo, moldando a história da salvação e mostrando como ele sempre gosta de salvar o teu povo. Então, a história de Israel mostra isso. Deus é um Deus que salva mesmo. Então, a salvação não é só com Jesus ali na cruz, ali é o ápice. Mas ele está contando desde o início de Abraão, tantos momentos em que ele salva o povo, em que ele preserva o povo, mostrando que ele é um Deus que realmente busca essa salvação. Então, a gente tem que estar atento para a gente fazer parte desse remanescente fiel, né? E permanecer com o Senhor. Sim. Muito obrigado. Alegria muito grande. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Em breve vou te convidar pra gente fazer de novo. Podemos, porque vocês viram que ficou faltando ali. Eu tentei resumir o final ali, mas ficou faltando ali ainda o retorno do exílio. Falar dessa outra parte, tem muita coisa a ser falada na parte da Pérsia, da Grécia, do Império, esse período aqui dos 300 anos, né? O período interbíblico é um podcast à parte, praticamente. Um podcast só sobre isso, né? Mas muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Grande prazer, tá? Espero que, na verdade eu tenho certeza que vocês que assistiram aí vão ser edificados. Amém. Vocês deixem aí no comentário o que vocês gostaram, o que vocês acharam. Se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. E o que a gente conversou aqui, que a Nayara também falou um pouco a respeito, o Israel vem com um projeto de Deus que se iniciou através de Abraão para ser estendido para todas as nações. Com certeza. Né? E há uma promessa a Davi, né, que Jesus vai reinar, né? Nós vamos ter aí depois o período milenar que vai acontecer em nome de Jesus, que Jesus vai reinar direto de Israel, do trono de Israel, cumprindo a promessa. Então, assim como Jeremias fala sobre esperança, nós devemos o quê? Mantermos firme na fé, né? Aguardando ansiosamente pela vinda do Senhor Jesus, né? Então, se você que está assistindo ainda não aceitou Jesus, esse é o momento, né? Que você possa aceitar Jesus, né? Entender esse sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então, espero que você possa ter sido abençoado. Até o próximo episódio, em nome de Jesus. Muito obrigado. Agradecer aqui o nosso técnico, o Anderson Sequeira, grande parceiro. Então, sim, muito obrigado. Um abraço e tamo junto. Até o próximo, viu?